Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores de uma longa reunião entre o Flamengo e o representante de Luiz Henrique, outro encontro para tratar sobre o atacante do Zenit, e fala também do Palmeiras recusando proposta do Aston Villa por atacante. Para falar também sobre um ex-jogador do Flamengo que faz sucesso no Palmeiras e terá aumento salarial e prorrogação do contrato, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você acha que o Palmeiras, por não ter comprado o volante Danilo, tem 30 milhões de euros à disposição para novos reforços, você está enganado. A verdade é que o Verdão abriria uma exceção e tentaria juntar um dinheiro que hoje não tem para a aquisição do volante do Botafogo. Importante registrar que no segundo semestre desse ano, o Palmeiras tem parcelas grandes e pesadas de pagamentos de atletas contratados em outras oportunidades. Nesse segundo semestre vencem parcelas das compras do Paulinho junto ao Atlético Mineiro, do Vitor Roque junto ao Barcelona, do Andrés Pereira que veio do exterior e de John Arias, outro reforço vindo do futebol inglês. Todas essas parcelas vencendo no segundo semestre, com cifras extremamente altas. Palmeiras que registrou prejuízo no primeiro semestre de 2026 e isso está muito associado à falta de venda de atletas. É obrigatório para o Palmeiras, pelo menos até o fim da temporada, no mínimo uma grande venda. O que a Leila Pereira tem afirmado é que não pretende se desfazer de jogadores titulares. Diante desse cenário, o melhor negócio possível seria do Eduardo Conceição, menino de 16 para 17 anos de idade, tratado como uma das grandes joias da base do Palmeiras, alguém com nível e potencial para repetir o que fazem Endrick e Estevão no exterior. Danilo não foi contratado pelo Palmeiras numa operação de até 30 milhões de euros e a grande dúvida é se ele vai ser negociado pelo Botafogo ou permanece no clube. O Botafogo tenta empurrá-lo para o Zenit numa troca com o Luiz Henrique, algo que não deve acontecer. E o Palmeiras recusou proposta do Aston Villa pelo atacante Alan, informação que surgiu na noite dessa terça-feira, divulgada pela ESPN, dá conta de que o time inglês ofereceu 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. A gente está falando de 30 milhões de euros ou 175 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Palmeiras já teria recebido no primeiro semestre uma oferta de 35 milhões de euros. O staff do jogador é quem divulgou essa nova oferta do Aston Villa de 30 milhões e, na oportunidade, os 35 milhões. O Palmeiras não confirma ter recebido nenhuma das duas possibilidades. E dá para cravar que se essa oferta de 30 milhões chegar, não vai haver acordo. O presidente Leila Pereira tem bancado que não pretende vender seus titulares. E o preço para o Alan não seria inferior a 45 milhões de euros. Aston Villa, que campeão da Liga Europa, foi ao mercado e está em busca de jogadores grandes. Dinheiro não é problema, o Morgan Rogers foi vendido do Aston Villa para o Chelsea por 804 milhões de reais, a quarta maior transferência da história do futebol no mundo. Até por isso, se eu sou presidente do Palmeiras, exige uma compensação financeira ainda maior. Só para completar, registrar que na Argentina informaram que Gustavo Gomes, zagueiro e capitão do Palmeiras, foi alvo de uma sondagem do River Plate e de que o Palmeiras teria respondido que o Gomes só sai por 12 milhões de euros. Sabe quando que o River Plate vai conseguir tirar o capitão do Palmeiras? Isso me parece absolutamente maluco. Nicola, é verdade que depois do caso do Danilo, o Palmeiras não vai atrás de ninguém? O Pedro Tricta é o que o Palmeiras tem afirmado, tá? O Palmeiras entende que seu elenco atual é bom, que não há necessidade de reforços e que o Danilo era uma oportunidade de mercado, alguém que o Abel adora, alguém que o Abel entende que seria um enorme acréscimo, e diante desse cenário o Palmeiras chegou a sugerir até 30 milhões de euros. Por exemplo, o Fabinho, volante que foi procurado pelo Palmeiras no início da temporada, De Ossa, outro que o Palmeiras tentou contratar na janela da metade do ano passado. Esses nomes estão meio que disponíveis, né? O De Ossa em negociações com o Vasco, o Fabinho livre depois de sair do Al Ittihad. Mas o Palmeiras tem batido na tecla de que não pretende contratar ninguém, tá bom? O Rodrigues, cara, e o Paulinho do Palmeiras, que situação? Pois é, o Paulinho vai ser poupado da partida contra o Vitória nesse meio de semana, jogo do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu uma entorse leve no tornozelo. O Palmeiras garante que não é nada mais grave e que o Paulinho pode ter condição de jogo já no final de semana, quando o Palmeiras começa a enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil, tá bom? Alfredo Ferro, Nicola chegando agora, alguma novidade no meu Palmeiras? O Luiz foi anunciado, lá no
no New York City, empréstimo de 3 milhões de reais, empréstimo de 1,5 milhão de reais e a opção de compra de 30, tá? O Palmeiras recusou 2 propostas pelo Flaco, uma da Turquia, a outra da Rússia. A melhor das ofertas era a de 25 milhões de euros do Spartak, 20 fixos, mais 5 de bônus. Nem o Flaco, nem o Palmeiras se interessaram. E a Leila continua insistindo de que só vai vender titulares diante de propostas astronômicas. Até surgiu um agora no meio da live, quer ver? Ó? O Palmeiras recusou a investida do Aston Villa pelo atacante Alan. Valores da investida de 25 milhões de euros mais 5 milhões em bônus. 25 mais 5, tá? O Palmeiras agradeceu a oferta e disse que o jogador não está à venda. Só reforça isso que eu estou contando para vocês. A presidente Leila Pereira tem afirmado que não quer vender seus titulares. Essa informação possivelmente deve ter sido passada pelo Paulo Pitombeira, que é o representante do Alan, tá bom? Né? Paulinho não deveria se aposentar, já que nunca mais vai jogar bola normalmente. Será o Paulinho atacante do Palmeiras? Só para quem está chegando agora, eu contei para vocês no início da live que o Paulinho sofreu sofreu um entorse do tornozelo, nada a ver com as lesões que ele tinha por estresse. O Palmeiras alega que para a partida contra o Fortaleza no final de semana na Copa do Brasil ele já vai estar à disposição. Sabe se o Palmeiras vai contratar um jogador no lugar do Danilo? O Gabriel Foguin, de Imperatriz do Maranhão. A informação que eu tenho é de que o Palmeiras não vai buscar reforços não, tá? O Carlos Eduardo Pou, não seria interessante o Palmeiras ter um bom goleiro para ser uma sombra do Carlos Miguel? Várias opções que se encaixariam. O Carlão, os caras entendem que o goleiro que veio lá de Portugal, que estava emprestado, Kaique, ele pode ser essa sombra. Ele, inclusive, já ultrapassou o Lomba, que virou uma espécie de terceiro goleiro. O Alfredo Ferro, o Palmeiras pode surpreender com alguma contratação? Alfredo, o Palmeiras tem sido mestre nesse negócio de contratar sem que ninguém saiba. Mas o que se diz no Palmeiras hoje é que o Palmeiras não busca reforços. A prioridade hoje vai ser manter titulares. Surgiu agora à noite a informação de que o Aston Villa tentou contratar o Alan por 25 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus, o Palmeiras recusou. O José Queiroga, boa noite, Nicola, por que o Palmeiras não pega o dinheiro que é pagado no Danilo e compra o Luiz Henrique? Haveria necessidade de um pouco mais de grana, mas a percepção do Palmeiras hoje é de que nem o Danilo seria uma necessidade, e sim uma oportunidade de mercado. O Diego Almeida, quando é que o Danilo vai para o Palmeiras? Pois é, Diegão, felizmente daqui você não ouviu que havia algo fechado, que o Danilo seria jogador do Palmeiras. Eu sempre contextualizando que o Botafogo não havia aceitado, o Botafogo estava criando dificuldades, felizmente mandei bem nessa. Tem ex-jogador do Flamengo fazendo sucesso no Palmeiras e garantindo direito a aumento salarial. E me refiro a Felipe Tereza, atacante revelado na base do Fla. Chegou a ser autor de gol de título mundial contra o Olympiacos e acabou dispensado em outubro do ano passado por conta de problemas extracampo. João Paulo Sampaio, gerente da base do Palmeiras, decidiu contratá-lo e o Felipe Tereza tem dado conta do recado. Ele é, inclusive, o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 com enorme folga em relação a seus concorrentes. Pois bem, o Felipe Tereza chegou num contrato de risco até dezembro de 2027. Super satisfeito com o desempenho do atacante, o Palmeiras já o chamou para prorrogar esse contrato até dezembro de 2030. Próxima multa rescisória de 100 milhões de euros. É óbvio que por conta disso vai haver um belo reajuste salarial para o atacante que costuma atuar pelos lados do campo, mas tem se mostrado extremamente artilheiro com a camisa do Sub-20 do Palmeiras. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Paulinho está fora da partida dessa quarta-feira contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. O atacante sofreu um leve entorse no tornozelo contra o Galo, nada que o impeça de estar à disposição para a partida contra o Fortaleza, Copa do Brasil, no fim de semana. O Fenerbahçe da Turquia está de olho em Flaco Lopes. Nos últimos dias houve uma consulta do time turco pelo atacante do Palmeiras, mas antes de o Verdão entrar em qualquer possibilidade de negociação, o Flaco já descartou a transferência para a Turquia. Ele disse que prefere esperar por um clube de uma liga mais importante do futebol europeu. Vale a lembrança de que o Flaco vinha sendo especulado como alvo do Atlético de Madrid. Jogador vice-campeão mundial pela seleção argentina, é verdade que com poucas participações na Copa, mas que está valorizado. A negociação com o Atlético de Madrid esfriou, até porque ninguém é capaz de cravar qual será o futuro de Julián Álvares. O Álvares quase foi envolvido numa troca com o Arsenal, negócio que envolveria a ida de Jokers para o Atlético de Madrid, a ida do Álvares para o Arsenal, além do pagamento de 50 milhões de euros do Arsenal para o Atlético de Madrid. Só que o Julián Álvares prefere jogar no Barcelona. Enquanto essa história não se definir, Flaco Lopes permanece no Palmeiras, Flaco que se apresentou nessa segunda-feira, pela manhã, ao Palmeiras, depois de alguns dias de descanso. A saideira sobre o Verdão, o
Palmeiras contratou João Correia, técnico português, para comandar seu time sub-17. Luciano Ribeiro, boa noite, Nicola. Como é que andam as negociações do Vasco com o Deossa e com o Sousa? Quero começar falando sobre o Sousa. O Admar Lopes viajou para a Argentina para tentar colocar um ponto final nessa negociação com o Racing. Nunca é fácil negociar com o Racing. Fosse assim, e o Sousa já tinha vindo ou para o Palmeiras, ou para o Cruzeiro, ou para o Flamengo, tá? O Vasco começou com uma oferta de 5 milhões de euros fixos mais 2 em bônus, 5 milhões de dólares fixos mais 2 em bônus. O Racing recusou. O Vasco apareceu com 7 milhões de dólares fixos. Agora discute a possibilidade de um pagamento de 7,5. E Racing e Vasco ainda precisam acertar o cronograma de pagamentos. Essa grana vai ser paga em quantas parcelas? Qual o valor da entrada? Tudo isso vai ser resolvido a partir dessa viagem do Admar lá para a Argentina. E existe a especulação de que o Admar poderia voltar da Argentina com outro reforço além do Sousa, tá? Nicola, em vez de o Vasco gastar uma fortuna no meio-campista, não seria melhor investir em 2 zagueiros altos e um centroavante matador? O caso Zé Henrique, a ideia do Vasco é contratar pelo menos 4 reforços, tá? Com o aporte e o apoio financeiro do Marcos Lamáquia, a busca no mercado não é só por um meio-campista. Eu acho muito caro gastar 10 a 12 milhões de euros no Deossa. Eu acho o Deossa um bom volante, ex-jogador do Monterrey, já foi pretendido pelo Palmeiras. Eu não gastaria, em hipótese alguma, tudo isso nele. 7 milhões de dólares no Santiago Sousa, acho bem interessante. E acho que fica ainda mais maluco trazer o Deossa e o Santiago Sousa. São 2 jogadores de características parecidas. Tá? Qual o que você achou da partida do Mamadi Cissé ontem contra o Palmeiras? Tem alguma chance do Palmeiras com base nisso e atrás dele? Sabe o que mais me chama a atenção no Cissé? A personalidade dele. Cara, assim, ele é novo, muito mais novo do que vários dos veteranos, ganha infinitamente menos, mas mesmo nos momentos de maior dificuldade do Galo, com a bola queimando até nos pés dos caras grandes, o Cissé não se esconde, cara, é muito louco isso. O moleque tem muita personalidade, tem muito vigor físico, tem muita capacidade, e ainda tem alguns problemas de posicionamento, né? Um cara que sai muito pro jogo e deixa espaços, enfim. Mas é um cara para ser lapidado, eu acho um cara super interessante. Você falou sobre o Palmeiras contratá-lo, acho que ficou difícil para o Palmeiras ir buscar o Cissé. Imagino que quando sair do Palmeiras, do Atlético, vai sair para ser negociado para o exterior, tá bom?